Ridley Scott, eu quase te perdoei por Prometheus. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Essa semana eu fui assistir o filme Perdido em Marte, do Ridley Scott, e esse vídeo será uma crítica sobre ele, sem spoilers. Então vamos lá. Inicialmente queria dar um adendo sobre essa onda de filmes de ficção científica e espaciais que está surgindo nesse momento. Se você for pegar a década de 80 do século passado até a década de 10 desse século, não tem muitos nomes de filmes espaciais que foram bem de crítica e que foram bem de público. Claro que tem alguns espalhados durante esse período, algum tipo de diretor específico, mas nada muito notável como, por exemplo, a onda de filmes de super-heróis que surgiu nesse século. Mas parece que com o lançamento de Gravidade do Afonso Cuarón, agora de 2013, esse gênero espacial foi reanimado das profundezas, ele voltou ativa, porque foi recebido muito bem pelo público, foi recebido muito bem pela crítica, ganhou uma porrada de Oscar, e quando o público recebe bem, quando os críticos recebem bem, quem recebe bem financeiramente são as produtoras. E quando as produtoras recebem bem, elas ficam felizes e fazem mais filmes desse tipo. O que não é ruim, não tô reclamando disso de forma nenhuma. Aí em 2013 surgiu Gravidade, que foi o início desse bump dos filmes espaciais. Em 2014 o Nolan aproveitou esse caminho que Gravidade traçou e fez Interstellar, que foi outro filme espacial. Aí esse ano eu tava pensando o seguinte, não vai ter um filme espacial em 2015? Tava discutindo isso com meus amigos, inclusive, quando a gente tava assistindo Interstellar, porque eu tinha esquecido completamente do Perdido em Marte. Inclusive, eu só fui assistir o trailer algumas horas antes de ir pro cinema pra assistir o filme. E pra ser sincero, eu não sei se eu assisti o trailer com muita pressa, não sei se eu tava fazendo outras coisas, mas eu achei o trailer uma bosta. Inicialmente. Por quê? Porque eu tava esperando algo que fosse na linha do Gravidade, na linha do Interstellar, que seguisse esse modelinho de filme espacial. E foi, na verdade, isso o maior ponto positivo do Perdido em Marte. Ele não tenta fazer coisa que já foi feita, ele faz alguma coisa diferente. A climática de Gravidade, por exemplo, é baseada no suspense, é baseada na angústia, na insegurança daquele ser humano frente à imensidão do espaço. Interstellar seguiu esse modelo de Gravidade, é muito suspense, o negócio mais frio, mais sombrio, mais medonho. E aí surgiu Perdido em Marte, que quebrou essa expectativa que eu tinha de um filme de espaço mais sério. Mas eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Vamos pra base da história. Qual é a sinopse de Perdido em Marte? Perdido em Marte conta a história de Mark Watney, um astronauta da NASA que ficou perdido em Marte. Ele era membro de uma expedição que foi pra lá recolher um pouquinho dos minérios, dar uma estudada na geografia, entender mais sobre Marte. Só que nesse meio tempo eles já tinham montado a base deles lá, já tava todo mundo estudando o que tinha que estudar. Só que teve uma complicação nos cálculos e parece que tinha uma puta de uma tempestade chegando direto pro ponto que eles estavam do planeta. Nisso, claro, o protagonista foi jogado pra longe, o marcador de sinais vitais dele parou de contar. Aí os membros da equipe não tiveram outra alternativa que não fosse entrar na nave espacial e seguir caminho de volta pra Terra, porque senão ia destruir tudo que eles tinham feito lá, ia matar todo mundo e ia foder toda a missão. Aí eles pegaram, montaram na nave e foram pra Terra. Acontece que no dia seguinte, o que poderia acontecer? Lógico, Mark Watney acorda vivo, porque se ele acordou, ele meio que tem que estar vivo. Ele acorda vivo, sobrou ele, o planeta vazio e aquela basezinha da NASA que eles montaram um pouquinho antes de sair. Só que ele chega lá e não tem como se comunicar com a NASA, não tem como se comunicar com a nave que acabou de sair, então ele tem que arranjar um jeito de sobreviver. Porque ele sabe que daqui a 4 anos, a próxima expedição da NASA vai chegar em Marte, então ele tem que sobreviver esses 4 anos, sendo que aquela base foi feita para sobreviver um mês, se eu não me engano. E é esse personagem que te vende o filme, é esse personagem que faz você gostar do filme. Porque se for pensar, a ciência, a própria ficção científica, não é uma coisa que seja para público exatamente leigo. Então filmes mais complexos sempre arranjam um jeito de explicar pro espectador o que está acontecendo. Seja um personagem que não está muito habituado com aquela circunstância, seja um professor que tem que explicar pro aluno tudo o que está acontecendo. Mas é isso que divide um filme de ficção científica
que seja bem feito de um que seja mal feito. O bem feito consegue explicar para você sem que você perceba que ele está te explicando. Já o mal feito parece uma aula de ciência, é um negócio muito mais didático, é um negócio muito mais centrado em explicar a teoria científica para que você não se perca no filme. E em Perdido em Marte, isso é muito, muito bem feito. Por que que isso é bem feito? Qual é a peça fundamental para que isso funcione? O humor. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. O Mark Watney, em si, ele já é um personagem bem-humorado. No começo do filme, ele é apresentado como aquele cara que faz piadocas, sapequinhas pelo grupo, aquele cara piadista da equipe. E isso contribuiu muito para que ele pudesse explicar pra gente fatores científicos de uma forma engraçada e que você não perceba que você está recebendo informação científica. Como o Mark Watney não sabe se ele vai sobreviver a toda essa circunstância de Marte, até ele conseguir contato com a NASA ou até a NASA chegar em Marte, ele começa a fazer videologs, ele começa a fazer vlogs, ele vira um vlogger e começa a registrar as situações que estão acontecendo. Primeiro ele abre lá o vlog, fala que ele tá vivo, explica como ele sobreviveu, e nisso, na hora que ele tá explicando pra câmera, ele tá explicando pra gente. Só que como ele explica de uma maneira engraçada, você não percebe que ele tá tentando te explicar o negócio. E isso funciona muito bem e o público recebe muito bem esse tipo de informação. Além desses vlogs que ele faz diariamente, em todas as salas de instalação da NASA, tem câmeras. Enquanto ele vai fazer alguma coisa, como ele é um cara engraçado, ele é um cara bem-humorado, ele fica conversando com a câmera e explicando o que ele tá fazendo para que o pessoal, caso ele morra, ache aquelas gravações e entenda tudo que ele tentou fazer. Nossa, babei pra cacete agora. E é essa quebra de climática com gravidade, com Interstellar, que é a grande vantagem do Perdido em Marte. Ele é bem humorado, ele é um filme muito positivo, é um filme bem alto astral, a situação tá complicada, mas o cara tá arranjando soluções e fazendo isso com muito humor. Agora voltando um pouquinho pra Terra, nós não temos um vilão específico nesse filme. Não tem um cara que, não vou salvar aquele cara, vou fazer de tudo pra dar errado pra ninguém salvar aquele cara. Não tem essa visão. Eu acho que o mais próximo de um vilão que tem seria as próprias circunstâncias, seria o próprio tempo que ele tem que sobreviver até a NASA conseguir achar ele. Mas dentro do núcleo principal, os diretores principais da NASA, cada personagem ali representa uma parte importante. Tem um cara que tem que lidar com o marketing da NASA, até porque se a NASA não tiver uma boa imagem para o público, não vai ter contribuintes, isso significa que não vai ter orçamento para poder fazer as coisas. Tem um cara que lida propriamente com o orçamento, vale a pena ir para aquela viagem em Marte, não vale a pena ir lá resgatar só uma pessoa. E tem um cara que lida com as relações interpessoais dos funcionários da NASA. Caralho, babei de novo. No final das contas, essas opiniões, esses pontos de vista são contrastados, mas você não chega a discordar de nenhum deles. Porque da forma que eles colocam no filme, você entende que cada um daqueles fatores é muito importante para que a NASA funcione como uma empresa. E é muito importante para que eles consigam prosseguir em frente e concluir alguma missão. E esse lado humanizado de uma empresa tão grande que a gente olha para a NASA, puta, a NASA é um deus. Mas eles conseguem trazer a NASA de uma forma bem mais humanizada, muito mais pessoal. Esse filme trata de uma ligação muito mais pessoal com os personagens. Por falar em personagens, quero falar sobre os atores, principalmente do grupinho principal, daquela equipe dele que tava lá. Como eu não tinha visto nada sobre o filme, eu me surpreendi muito ao ver os atores. Vamos começar pela capitã dessa expedição. A capitã dessa expedição é a Jessica Chastain, que foi a Murphy no Interstellar. Então no filme antigo ela fez uma cientista espacial, aí desse ano ela fez a cientista espacial, eu olhei assim, nossa, o que tá acontecendo aqui? Temos também a Kate maravilhosa, que acabou de atuar no Quarteto Fantástico, que foi horrível. Temos o Michael Peña, que foi o cara que fez o Luis no Homem-Formiga. Luis, que particularmente é o melhor personagem secundário da Marvel. E tem mais uns dois doidos lá na nave, mas eu não vou ficar falando muita coisa, senão perde toda a magia do filme. Quanto ao visual, esse filme não chega a ser um show de visual como Interstellar ou até mesmo como Gravidade. Ele é mais centrado na base da NASA em Marte e na base da NASA na Terra. Então as cenas que são realmente no espaço sideral sem gravidade e tal, são bem menores em proporção do que as cenas que são em locação terrestre, ou marciana no caso. Mas Marte em si é muito bem projetado, é muito bem convincente, aquele monte de pilha, de terra, de areia e só aquilo, não tem água nesse filme. Por falar nisso, o visual de Marte, obviamente a NASA ajudou muito para construir tudo isso,
E vamos, já que tá nesse ponto aqui de NASA com esse filme, tem algumas teorias por aí que estão dizendo que a NASA segurou um pouquinho essa informação de que teria água em Marte para poder lançar na mesma semana que esse filme foi lançado, que foi na semana passada. Não sei até que ponto uma produtora cinematográfica consegue ter influência para conseguir segurar esse tipo de informação com a NASA, mas honestamente eu acho que é muita coincidência um negócio desse. Mas vamos voltar pro filme e falar um pouquinho sobre a trilha sonora. A trilha sonora é muito boa, é muito boa mesmo, ela consegue acompanhar muito bem a narrativa, ela consegue acompanhar os sentimentos dos personagens, mas ela não chega a fazer além. O que seria uma trilha sonora que faz além do que o necessário? É a trilha sonora que você sai do cinema, você fica com ela na cabeça, você ouve em qualquer lugar ela, você sabe de onde ela é, você baixa da internet, você bota no seu telefone, você bota pra ouvir no caminho de casa. Tipo eu basicamente ouço só trilha sonora e música de anime. Mas a trilha do filme é muito boa sim, só que ela não chega a fazer mais do que ela poderia. Mas não tem como dizer que isso é um ponto negativo, ela faz o papel dela, ela cumpre o papel dela muito bom, só não faz mais do que poderia ter feito. Então, como conclusão, rebuscando bastante sobre o que eu já falei lá no começo do vídeo, o principal desse filme, como eu já falei, é que ele quebrou a climática do Gravidade e do Interstellar, e mais do que isso, ela consegue balancear muito bem o humor com as cenas tensas. Não é um filme de comédia, não tem só coisa engraçada. Eles têm situações de embate, situações de reflexão. Por exemplo, quando o foco do filme vai pra Terra e eles têm que ficar discutindo se vale a pena buscar ele ou não, você fica naquela situação, porra, o cara tá lá sozinho e a gente tem que discutir porque é uma situação muito complicada financeiramente. Tem uma série de reflexões sobre isso, até mesmo em Marte, quando ele tá andando lá sozinho, no meio daquela imensidão, os enquadramentos são bem abertos, assim, pra mostrar que ele tá, tipo, só um pontinho no meio de uma imensidão de pedra e de areia. Ele, tipo, não é nada sobrevivendo naquele negócio. Mas mesmo com essas situações de tensão, ele muda pro humor facilmente e você não percebe essa mudança. Você tá tenso aqui, você, nossa, ele vai conseguir sobreviver? O que ele vai fazer agora? E 2 minutos depois você tá rachando de dar risada. E você não percebeu que ele mudou isso. Por isso que esse filme é muito bacana e por isso que ele se torna muito mais acessível. Acessível é o termo-chave para descrever a situação desse filme. Por quê? Porque além dele conseguir explicar situações científicas de uma maneira bem humorada, de uma maneira bem mais simplória, eles conseguem fazer essa transição de tensão com humor de uma maneira imperceptível. Você se entrega pra narrativa e não percebe que está sendo usado por ela. Isso funciona muito bem com o público e tenho certeza que vai funcionar bem com a crítica e, consequentemente, funciona muito bem pros estúdios. Como você viu nesse vídeo, eu não achei nenhum ponto negativo do filme, eu não tenho nada pra poder falar mal desse filme, então, obviamente, minha nota não poderia ser menos que 10. Sim, tô dando 10 por esse filme. Foda-se o mundo, esse filme é muito bom mesmo. Assista! Por falar em assista, se na sua cidade tiver o Cinemark e tiver aquelas poltronas de box na sala do cinema, que é uma nova tecnologia que eles estão lançando agora, eu recomendo que você assista nela. Eu não cheguei a assistir nela exatamente, porque quando eu cheguei no cinema já tava todo esgotado, aquela porra daqueles ingressos, mas eu fiquei 2 fileiras atrás daquela de box. Qual é o lance da de box? Ela é uma poltrona de cinema normal com movimentação. Então, de acordo com a movimentação da câmera do filme, ele vai mexer a cadeira também. E como esse filme tem bastante shaking camera em algumas situações principais, dá pra sentir tremendo bastante as poltronas. E na verdade o Cinemark não conseguiu chegar a vedar completamente essa tremeção, essa tremura. O Cinemark não conseguiu vedar a tremedeira das cadeiras e isso passa um pouquinho para as outras. E eu assisti 2 fileiras atrás das de box, dava para sentir minha poltrona mexendo nas situações do filme e eu achei muito legal. Eu vou essa semana inclusive para assistir de novo para ver na de box. E não, eu não tô fazendo propaganda pro Cinemark. Quem dera se o Cinemark me patrocinasse. Cinemark, ó, contato. Como perguntinha eu vou deixar pra vocês que assistiram o filme, que não assistiram ainda, qual desses filmes espaciais novos é o seu favorito? É entre Gravidade, Interstellar e Perdido em Marte. Se você não assistiu Perdido em Marte ainda, comente sobre os outros 2. Pra mim, os 3 filmes são muito bons, eles são equivalentes em questão de nota, até porque a nota máxima é 10, mas ainda tem uma preferência particular pessoal que não é diretamente relacionada à qualidade do filme. Então, minha ordem de preferência é Interstellar, Perdido em Marte e Gravidade. É Gravidade. E Gravidade. Sandra Bullock. Mas é isso aí, comenta aí embaixo qual desses filmes é seu favorito e o que você achou principalmente do Perdido em Marte.
Deixa aquele likezinho bacana no vídeo se você gostou, deixa um dislikezinho não tão bacana assim se você não gostou, mas comenta por que você não gostou, que é pra eu poder arrumar no próximo vídeo. Espero ver todos vocês na semana que vem e tenham todos um bom dia. Presta atenção nesses antílopes que estão parados aqui. Bom? Pra gente começar a analisar a gente tem que ter em mente que a estrutura A gente tá olhando pro Shere Khan do mesmo jeito que eles estão olhando.